Josué 4, bem enrolado para você achar, amém? Amém? Vocês estão bem mesmo? Tranquilo? Glória a Jesus. Diz assim a palavra poderosa de Deus. Isso 4:1, tá? E sucedeu que, quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué dizendo: toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordena-lhes, dizendo: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco e deixai-as no alojamento onde vos alojares esta noite. Então Josué chamou os 12 homens, aos quais havia preparado dentre os filhos de Israel um homem de cada tribo, e Josué lhes disse: passai diante da arca do Senhor vosso Deus para o meio do Jordão, e tomai cada um de vós uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que, quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: o que significam para vós essas pedras? Então responder-lhes-eis que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão foram repartidas, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Amém? Eu sempre pergunto se você que acabou de ler comigo crê que essa é a poderosa e verdadeira palavra de Deus. Você crê nisso? Tem certeza? E por ser então essa verdadeira, poderosa e genuína palavra de Deus, você crê então que esse Deus pode mudar a sua vida hoje, nesse pequeno recorte de tempo? Você acredita nisso? Amém. Glória a Deus. E por crermos nisso, estamos aqui para glorificar esse Deus. Você chegou até aqui, foi um grande milagre. Você pode pensar assim: como assim grande milagre? Estava dentro do ordinário, estava dentro do programado chegar até aqui. É culto, é domingo, sempre vem para o culto. A gente tem essa mania de achar que só o extraordinário é milagre, de só aquilo que aparentemente está fora do nosso controle, nosso entre aspas, porque decepcionar você logo de início, você não tem controle de nada na sua vida. Aliás, a sua vida nem sua é, né? E esse texto, essa passagem, não é a primeira vez que aparece essa pergunta sobre ouvir o que os filhos vão perguntar. Vivemos um momento onde ouvir é quase um milagre. As pessoas não têm mais tempo para ouvir, paciência para ouvir, condições de ouvir, educação para ouvir. Pais que passam uma vida inteira mandando o filho calar a boca. E depois eles querem que esses mesmos filhos, venham conversar com eles sobre temas importantes. Os filhos têm muito a perguntar. Talvez se você tivesse a oportunidade hoje, do seu pai, que talvez não esteja mais aqui, de fazer uma pergunta para o seu pai. Algo que ficou pelo caminho. Uma chance de fazer uma pergunta para o seu pai. Uma chance de querer saber por que ele carregava determinada coisa. Por que aquilo era importante para ele ou não. Esse texto é muito marcante, porque ele demonstra para a gente que Deus continua fazendo aparentemente as mesmas coisas. Perceba que fazer as mesmas coisas para o ser humano, entre aspas, normal, ou seja, a gente chama de rotina. Foi até orado aqui, entre outras coisas, sobre o casamento, nessa intercessão. Senhor, para que a gente tenha aquele brilho ainda, para que a gente não caia na rotina, para que as coisas não sejam as mesmas. Mas quando você acorda todos os dias, graças a Ele por isso, e está lá o sol. E sempre começa de manhã, você pode pensar nisso? Não tem um dia que Deus se perde aí, rapaz, meia noite. Não, de manhã, depois vem a tarde, depois vem a noite. No dia seguinte, se você acordar, manhã, à tarde, à noite. Uma rotina do céu. Josué capítulo 4 nos lembra que o mesmo Deus que havia
feito o grande milagre lá do Êxodo, continuava o mesmo. Não era a mesma geração, mas Deus era o mesmo. Não eram as mesmas pessoas, mas Deus era o mesmo. E Deus continua sendo o mesmo. Do Rio de Janeiro, da Bahia, do Espírito Santo, o mesmo que era há 30 anos atrás, o mesmo que era quando sua mãe estava lá na maternidade, ou na parteira, o mesmo que era quando permitiu que você viesse a esse mundo, mesmo contra todas as estatísticas, talvez, mesmo não querido, mesmo não desejado, mesmo não planejado, mas aqui está você, no dia 29 de outubro de 2023, sentada nessa cadeira. Porque Deus quis. Ai, Deus. Quando Ele quer. Quando Ele quer, Ele impede. Quando Ele determina, acontece. Nenhum dos planos dele podem ser frustrados. Aleluia. E é por isso que você está aqui, meu Deus, nesse dia. Para ouvir que aquele Deus que abriu o mar vermelho continua sendo o mesmo. Ah, mas o Jordão não era o mar vermelho. Mas não dá para passar por ele. O que isso tem a ver com filhos, perguntas, pais? Está no texto que a gente leu. Representando a presença de Deus, a madrugada de oração de Josué. E então Deus orienta. Deus dá uma direção para Josué. E vocês, pais, já sabem a direção de Deus. Vocês receberam direções dos seus pais. Mas a Bíblia garante para a gente que ainda que o seu pai, a sua mãe, ainda que tenha existido abandono, Deus garante que Ele continua sendo pai, mãe na sua vida. E o texto começa com essa história. O Senhor fala para Josué: toma 12 homens do povo. Primeira referência para nós no texto em relação a pais, em relação a filhos. Onde os filhos vão aprender sobre obediência, você sabe? Estamos delegando hoje as funções de pai e mãe. Seu filho precisa aprender sobre obediência com você, pai. Com você, mãe. Os filhos estão sedentos para fazer perguntas. Mas será que eles têm audiência? Será que tem alguém ouvindo? Será que tem alguém disponível? Será que tem alguém atento? Porque o mundo está atento às nossas crenças. O mundo está disponível para ensinar o que não presta. O texto diz que quando Deus falou com Josué, Ele tomou 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordenou dizendo: tomai aqui do meio do Jordão, do lugar do memorial. Está aí uma palavra boa para a gente. Boa para o relacionamento com pai e filho. Boa para a família. Nosso papo agora é sobre os pais que têm carregado muitas pedras. O texto fala sobre pedras. Pedras carregadas que eram referência de um memorial positivo. Deus determinou: pega, guarda, leva para tal local. Porque o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, porque não existe passado, presente e futuro, para Deus Ele é Senhor do tempo. O tempo está diante dele como uma coisa só, Ele controla todas as coisas. Ele conhece cada segundo, cada minuto. Não há surpresa para esse Deus. Ele não é pego de surpresa, não é imprevisto. Esse Deus que você serve, esse Deus que você diz que adora, esse Deus que está aqui hoje, nessa noite, para cultuar, para entregar o culto, para entregar tudo o que você entende ser mais importante. Esse povo de Israel tinha isso muito claro, desde lá do início, desde o Pentateuco. De entregar tudo para Deus, de confiar tudo em Deus, de ensinar tudo isso para os filhos, o famoso Shema Israel, ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4, o Senhor é o único Deus. E ele diz: ó, ensina para os filhos isso, andando, caminhando, parando, dormindo, ensina diligentemente, ou seja, ensina com cuidado, com qualidade, com esforço, com carinho, com atenção. Ensina como se a tua vida dependesse disso, porque depende.
Ensina como se fosse a coisa mais importante do mundo, a tarefa primordial na sua vida. Ei, gente, sucesso para você é o quê? Qual a sua preocupação principal com o seu filho? O que você está pensando em deixar para ele? A Bíblia diz: louco, hoje pedirão a tua alma. O que tu tens? Quantos minutos perdidos para deixar algo que o seu filho não vai lembrar? Mas certamente, daqueles momentos principais e importantes da presença, isso que o seu filho jamais vai esquecer. Isso é evangelho. Porque evangelho é cuidado, evangelho é amor. Evangelho pode ser um monte de coisa, mas é referência, é exemplo. E eles têm as pedras, e a preocupação do texto, Deus diz para Josué: olha, dá uma explicação para eles, fala o seguinte, porque quando chegar o tempo, e vai chegar o tempo lá na frente, vai passar um tempo e os filhos vão fazer perguntas. Pai, pera assim, sabe quando o filho chega para você e fala: pai, mas o que é isso? Por que você tem carregado? Por que você está assim, pai? Por que quando você vê determinada foto você chora? Por que quando você escuta determinada música acontece uma coisa? Pai, por que você me trata desse jeito? Perguntas, as crianças fazem perguntas, os adultos fazem perguntas, os adolescentes fazem perguntas. Nós não temos todas as respostas. Mas essa palavra é perguntarão. Quando chegar, vai chegar um momento. Esse momento está longe aqui. Aqui em Josué 4 não está acontecendo ainda. Mas Deus está dizendo: vai acontecer. Isso é promessa. Aí a gente confunde promessa com outra coisa, né? A promessa, Deus está dizendo: olha, vai chegar o momento. Os teus filhos vão chegar para você e vão perguntar. Está lá no versículo 6. Para que isso é finalidade. Para quê? O pessoal gosta do português aí. Finalidade. Qual a finalidade de tudo isso? Qual a finalidade de Deus parar o Jordão, fazer com que os homens de Deus passassem no arca a seco? Manifestar o poder dele, um grande milagre. Não. Qual a finalidade disso? A preocupação de Deus. O texto está dizendo para a gente: para que isso possa ser um sinal para vocês. Mas sinal para quê? Eu já estou vendo o sinal para mim, eu estou vendo o que Deus já fez. Para lembrar que Deus já fez. Porque quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos de todos, dizendo: o que significam para vocês essas pernas? Deus está deixando claro para nós, com base no texto, o seu compromisso, a sua responsabilidade no ano passado, para a sua geração. Quem Deus é para você? A pergunta clássica, que continua reverberando durante séculos: legal, ok, os homens dizem que eu sou isso aí. Pergunta de Jesus. Elias, um dos profetas, Jeremias, e aí Jesus vem falar para os discípulos e diz: beleza, para vocês, quem sou eu para vocês? Se teu filho perguntasse hoje para você: pai, quem é Jesus para você? E mais profundo do que isso será que seu filho precisa ainda perguntar para vocês? Ou será que olha para você e fala: Jesus é isso, né, pai? Será que seu filho sabe o que é oração? Claro, mas já não. Será que com base unicamente no recorte da sua existência, o seu filho tem capacidade de falar: olha, isso é oração, porque eu já vi o pai orando? Não, Bíblia, isso aqui eu sei. Eu não estou falando de intelecto, de entender, Gênesis. Não. Mas você não, fala de Deus é isso. Eu já vi, eu sei. Meu pai falou: essa aqui é a palavra de Deus. Veja o problema. Porque ninguém nasce, irmão, preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce odiando o outro. Não. Eles aprendem. Você não faz com o filho de 2 anos, vamos orar. Bota a mãozinha lá, Pai do céu. Os outros não riem quando a criança ri, olha, já fala palavrão no ano. Não tive isso.
Vem da vida. Vem da vida vivida, ensinada, testemunho. Não do discurso de público no repórter bonito de meia hora, não. Sabe? Vem da vida. Da vida que ele vive contigo na sua casa. Na casa dele. E o que você tem guardado aí? Quais os memoriais que teu filho encontra e diz, olha, isso aqui é palavrão, hein? Ah, isso aqui você fez. Ah, isso aqui é problema. Imagina o memorial, imagina algo que você guarda ali, seu filho chegando para você, se encontra esse texto, seu filho chegando para você e falando, que pedra é essa, pai? Você, tem uma história maravilhosa para te contar sobre isso. Essa pedra aqui foi o seguinte: o papai estava caminhando com um grande homem de Deus chamado Josué. E aí nós tínhamos que passar por um obstáculo muito grande. Mas nós estávamos com algo que representava a presença de Deus. Aí quando nós estamos com a presença de Deus, Deus dá um jeito. A gente não sabia se uma área ia se abrir, se ele ia criar um outro caminho, se ele ia abrir uma outra porta. Não se preocupe, crente, com aquilo que não lhe cabe se preocupar. A gente quer passar um pacote completo para Deus às vezes, né? Senhor, faz desse jeito, a gente olha, já percebeu? Senhor, faz assim. Mas aí você que é o Senhor também, né? Não dá para você não criar um Deus a sua imagem, a sua semelhança. Então, filho, debaixo da orientação do homem de Deus, com a arca representando o pacto, a aliança de amor, não aliança de acordo. O termo bíblico não é acordo, porque acordo se entende algo muito humano, sabe? De uma troca, de uma ideia de barganha, e não existe barganha com Deus. Porque o que ele oferta para nós não pode ser comprado, não pode ser pago, não pode ser negociado, não pode ser adquirido com mérito. Ele simplesmente decidiu nos amar de forma incondicional. Foi uma decisão dos céus. E o Verbo então se fez carne e habitou entre nós. Ele decidiu isso. Porque você é obediente, é bonitinho, não tem mérito, tem amor. Amor, mas amor. É por isso tão complexo a gente entender, porque a nossa mente que não funciona desse jeito. Repetição. Um dos melhores métodos de aprendizagem. Só perde por exemplo. Por exemplo. Porque você pode ficar ali para decorar. Mas teu filho não vê você fazendo o que você supostamente diz que você faz. Pode esquecer. Então aquela pedra, aquele memorial, e seu filho perguntando, e você contando. E aí chegou no momento que a gente não sabia o que ia fazer. É um ótimo momento para a gente não saber o que fazer. O que a gente faz? A gente ora, né? Já parou para pensar que até onde você acha que você consegue fazer você às vezes não ora? Por quê? Porque você acha que você sabe fazer. É por isso que a gente comenta assim, vamos levantar um clamor aqui, porque o fulano de lá está resfriado. Imagina, você pode comigo, um remédio ali, não entendi nada, levantar um clamor. E clamor é coisa boa, né? Quando o pastor só pegou, irmão, vamos orar para o culto, essa coisa. Vamos levantar um clamor, que está pegando. Levantar um clamor é câncer, mesmo? Por que a gente faz isso? Será que se existisse um remédio comprovado que curasse o câncer, a gente não oraria? Será que a gente não confia ao ponto de entregar tudo, literalmente, nas mãos dele? Ou só aquilo que a gente acha que a gente não tem solução? A gente não tem capacidade de resolver. Quando o Jordão ficou seco, as pedras apareceram, eles pegaram, e o pai então perguntou para o filho, olha, Deus nos ensinou, porque quando eles perguntaram, para você falar assim, ó, as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do Senhor, como ela passou pelo Jordão. E porque a arca representava a presença de Deus. Foi citado também aqui já hoje, a intercessão também.
sobre a presença de Deus, a dependência da presença de Deus. Quando você caminha na presença de Deus, onde você chega a presença de Deus. Onde você chega a paz que excede todo entendimento. É por isso que os crentes vão à tua casa e falam, rapaz, tem, sei lá, tem uma paz aqui. As pessoas chegam lá não sabem também, não são crentes, tem uma energia boa aqui, tem algo que fica bem. Isso é bem, é Deus. As pessoas conversam com você, têm contato contigo, eles saem melhores. Porque ela não pode ter contato com um crente, com um servo, com um homem de Deus, é pior, não pode. Ela não pode encontrar uma pessoa que se diz serva do Senhor e ela sair pior do que ela chegaram. Mas depende dos memoriais que você tem guardado. Depende daquilo que você tem. Porque tem muita gente que tem guardado pedras, mas que não são referência de milagre. Memoriais que os filhos enxergam como referência, por exemplo, mas que não são referência da presença de Deus. Coisas que você tem guardado lá que era tirado há muito tempo. Lá que eu digo que pode ser algo físico, literalmente, mas pode ser algo dentro de você. Pode ser um perdão para você liberar para a sua família. Pode ser algo que é incômodo para você, 20 anos só para você. A pessoa nem lembra mais disso, ela já resolveu, ela não sabe nada. E o inimigo tentando fazer com que, olha, mas isso, 20 anos atrás. Não perca. Está lá o memorial guardado. Quando alguém toca no assunto, você lembra. É José que, quando teve o primeiro filho, dá um nome ao sonho para isso, eu esqueci. Esqueceu nada. Você pode ter colocado já nome, pode ter mudado de interesse. Mas está ali guardado. Memorial. O assunto vem à tona, você, opa, porque não está resolvido. Porque não está sanado, não está curado ainda. Aleluia. Ainda. O texto é claro para dizer, olha, não é só isso não. Quando ela passou, os exame de João foram repartidos, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Deus faz milagres na nossa vida. Você crê nisso? Mas como você testemunha, vive e conduz e leva isso, e vive essa experiência, aí é a sua responsabilidade. A multidão foi alimentada, não só o discípulo. Você lembra da multiplicação de pães? Você leu? Você não estava lá, mas você leu. Você crê que é verdade? Nem todo mundo daquela multidão levou aquilo como testemunho de vida. Nossa, como Jesus era sensacional. Não. Claro que não. Deixa os discípulos se converteram, deixa os discípulos vieram ali, missionários, mas todos participaram daquilo. Um culto. Estamos cultuando a Deus. Como mulher de fruto de sangue, cultuou a Deus. Quando Jesus vem e diz, olha, alguém me tocou. Ah, só está de brincadeira, mas a multidão nos oprime, tem uma galera aqui como assim? Não. Alguém me tocou. Alguém. Jesus está dizendo claramente assim, ó, alguém, singular, uma pessoa, conseguiu cultuar, uma pessoa. Uma pessoa conseguiu entender que eu estou aqui. Uma pessoa conseguiu entender, receber a minha presença, me tocar com sinceridade, com o coração contrito, me tocar com fé, crendo que algo poderia acontecer. O que você vai fazer aqui hoje? Você saiu lá no seu lar, na sua casa. Você vai fazer aqui hoje ficar sentado, levantando, sentado. O que você vai fazer com os seus filhos? O que você tem guardado como memorial? Se é algo positivo, que te lembra sempre do quanto Deus é fiel na tua vida e serve de milagre diário. Amém. Glória a Deus. Mas o nome que é sobre todo nome, o nome que você crê, o nome ao qual todo joelho se dobra, toda língua confessa o nome de Jesus. Esse memorial que você tem guardado é algo que tem trazido para você lembrança, memória de destruição, morte, dor. E será finalizado hoje, em nome de Jesus. Hoje. Quebrado, jogado fora, resolvido, sanado, curado.
Na autoridade do nome de Jesus. Outros textos, como Êxodo 12, Êxodo 3, Deuteronômio 6:20, relembram essa mesma situação. Não do Jordão, mas a situação de: olha, estou fazendo isso. Porque lá na frente os teus filhos vão te perguntar. Preocupação de Deus com as gerações. Preocupação de Deus com a família. Preocupação de Deus com aquilo que você tem ensinado. Preocupação de Deus principalmente com aquilo que você tem vivido. Você tem um grande privilégio aqui de poder ter uma estrutura, uma casa para se chamar sua, para chamar de igreja, para se unir como família, para adorar a Deus. Isso é um privilégio. Privilégio. Um kids, né? Salinha da criança. Ela não fica lá jogada. Não, você sabe disso. Mas a igreja, com todo amor, com todo carinho, toda a permissão do pastor aqui, por mais esforçada que seja, a igreja batista explodiu, ou ela não é aquela que educa o seu filho. Até porque às vezes é só no domingo, só na quarta, e na segunda, e na terça, e na quinta, e nos outros dias. Ele está sendo alimentado aqui, glória a Deus por isso, mas e depois? E na maioria do tempo, como ele tem sido alimentado? Quais os memoriais têm servido de resposta para os teus filhos? Porque os filhos têm perguntas para fazer. Que não seja você o impedimento para os teus filhos. Que não seja você a barreira para o teu filho conhecer a Deus. Você sabe que tem filho que não quer nem pensar em igreja, nem pensar em evangelho. Por causa de pais. Pais crentes, irmãos. Pais que se dizem crentes. Esse evangelho, essa igreja, esse exemplo, esse testemunho, não sei o que é. Mas é claro que isso não tem aqui. Que privilégio é você poder participar disso. Eu quero fazer nesse momento um apelo diferente. Vamos fazer um apelo, um convite diferente. Se você puder ficar de pé, para você acordar ainda, não para acordar dentro. Você está acordando, está olhando comigo. Tanto que tem tocado no meu coração um convite. Quando eu leio esse texto de: olha, isso vai ser sempre um memorial para os filhos de Israel. Eu leio sobre o memorial, eu leio sobre aquilo que tem guardado, eu leio sobre referência de pais para filhos. Eu quero fazer um convite de cura nesse momento. Certa vez Jesus, um episódio inacreditável, né, como sempre. Ele está diante de uma mulher que foi entregue no terra. E ali ele determinava que ela fosse apedrejada até a morte. E ali estão os acusadores. Você já leu esse texto? O texto diz que Jesus está ali, escrevendo na areia. E quando eles inquirem Jesus sobre isso, ele diz: olha, aquele que não tem nenhum pecado, por favor, pode começar a exercer o juízo. O texto diz que eles começam a sair. E a cena, como se fosse um filme, o take muda para o enquadramento entre Jesus e a acusada, aquela que foi pega em adultério. E nesse momento Jesus vira para ela, é muito diferente do que às vezes nós imaginamos. Ele não faz uma entrevista, ele não faz algum tipo. Mas vem cá, se perguntar para você, né? Você tem certeza? Você quer mudar de vida? Não. O amor em pessoa vira para ela e diz assim: onde estão os teus acusadores? E essa pergunta é muito mais que geográfica. Ela vai muito além dela informar, estão ali, ou então, porque os teus acusadores aqui nessa noite podem estar na sua mente.
Pode estar lá no teu passado, pode estar lá na tua casa, pode estar lá 10 anos atrás, pode estar lá na tua infância. Jesus pergunta: onde estão os teus acusadores? É a pergunta que ele faz. Ele não faz outra pergunta depois dessa, dizendo assim: olha, mas tem certeza que não vai fazer isso novo? Pelo amor de Deus, hein? O complemento da pergunta é a manifestação do amor, porque depois ele diz: onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Um convite do céu nessa noite, para você vir aqui à frente orar comigo. Vamos orar para você, orar juntos. Mas é especial. Pais e filhos. Tá, Tiago, mas qualquer pai e filho para vir aqui não foi isso cura. Não foi isso cura. Se existe algum memorial, algo dentro do seu coração, algo dentro da sua mente, a igreja está orando, você pode fechar os olhos, algo dentro do seu coração, que você entende que precisa ser resolvido. O Deus que não acusa, mas que oferta graça, misericórdia, amor e perdão nessa noite, está convidando você a vir aqui na frente. Teu filho não precisa estar aqui, o teu filho não precisa estar aqui, o seu pai, mas algo no seu coração. Memorial. Deus quer repreender e tirar todos os memoriais, um problema que ficou lá na sua infância, um problema que ficou lá na sua família, um problema que, em nome de Jesus, eu quero orar com você.